E aí pessoal, quem fala é o Lucas e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre a pressa de campeão de 5 times das principais ligas europeias que estão com uma dificuldade de confirmar seus títulos, que é impressionante. E a gente começa aqui pelo Arsenal, que é o jogo que eu assisti primeiro, Arsenal e Bournemouth. E é impressionante como o Arsenal, que até pouco tempo atrás era um time que mostrava garra, que mostrava... Não é que hoje não mostra, mas era um time muito mais de intensidade, que se precisasse do resultado, mesmo se não tivesse dando na bola, eles conseguiriam resolver jogando, correndo, lutando. E agora parece que tá mais difícil, né? Por mais que o Bournemouth abriu 2 gols de vantagem, o Arsenal conseguiu buscar, ainda assim foi um resultado, você vê como negativo. E agora o City tem o título nas mãos, literalmente, porque só tá nas mãos deles o título da Premier League. Se eles vencerem todos os jogos, eles têm o título, então só depende deles, não depende mais de mais algum tropeço do Arsenal. Então, impressionante a entregada que o Arsenal tá dando nessa temporada. Por mais que tenha jogadores bons, né, que estão jogando bem, eu acho que o peso de ser um elenco muito jovem, que não está acostumado a disputar título, não está acostumado a ganhar, acho que esse peso atrapalha na definição do campeonato, porque até certo ponto você não tem essa pressão de ganhar o título, mas quando você é líder por várias rodadas e está terminando o campeonato, você abre uma grande vantagem, você começa a ter essa pressão. E é aí que o mental começa a valer mais do que a perna, porque perna tem, entendeu? Eles lutam, eles brigam, eles jogam bola, eles são bons jogadores, é um bom técnico, o Arteta. Mas parece que, inclusive, até a própria inexperiência do Arteta, que é um técnico jovem ainda, né? O Arsenal está num caminho ali que é para entregar mesmo. Porque o City é o tubarão, né? Ele sente o cheiro do sangue e ele vai acabando com todo mundo. O Arsenal tem chance de ganhar, talvez ele se acerte até o final da temporada, mas está sendo um campeonato longo demais para esse time do Arsenal. Esse daqui tá tendo uma temporada complicada na Bundesliga, né? Apesar de, na Champions, até o jogo contra o City, até o primeiro jogo contra o City, eles tivessem 100% de aproveitamento, na Bundesliga eles sempre tiveram, mas é aquele negócio, o Bayern sempre entra na Bundesliga como favorito. Não adianta. Pode ser o Borussia que for, pode o Borussia estar jogando bem, o Bayern é o favorito pelo elenco muito cheio e muito de qualidade. Só que nesses últimos tempos eles vêm entregando legal. No último jogo aí contra o Mainz 0-5, que eles conseguiram perder de 3-2. E não é nem que o Bayern esteja jogando mal, mas parece que tem algum aspecto mental, de rixa, de elenco, de, sei lá, algum sentimento dos jogadores que faz a entregada. Faz o Bayern, em um jogo bom, dar uma entregada e perder o jogo por causa disso. Inclusive, os jogos contra o City, não é como se o Bayern tivesse jogado muito mal contra o City, mas parece que tinha alguma coisa no ambiente do time que fazia o time perder o feeling do jogo durante o jogo, mesmo que eles estejam jogando bem. Eu acho que o caso do Bayern é diferente do caso do Arsenal, porque eu acho que envolve muito mais o mental, por mais que o do Arsenal também envolva o mental, acho que o do Bayern envolva mais ainda, por conta dessas rixas, por conta dessas tretas de elenco e tal, a saída do Nagelsmann, a entrada do Tuchel, a briga do Sané com o Mané, desentendimentos de jogadores durante os jogos, fica claro, fica à vista, que era um transtorno dentro do vestiário, agora é um transtorno fora também, todo mundo sabe disso, todo mundo tá prestando atenção nisso. Eu acho que dá uma pressão ainda maior para um clube que raramente passa por momentos assim. É um time que geralmente é muito organizadinho, muito fechadinho e tal, na dele, que não tem essas tretas bizarras que vazam, não é um PSG da vida, sabe? Mas o Bayern, nessa temporada, não sei o que aconteceu. Perderam o controle, saíram da linha lá e estão perdendo o campeonato alemão pro Borussia. Eu acho que agora o Borussia não deixa entregar. Se bem que o Borussia também é o time assim que também gosta de dar uma entregada. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas se depender do Bayern, não ganha não. Bom, o quarto exemplo aqui é o Barcelona de Xavi, que de novo passa por um fim de temporada que parece longo demais. O campeonato pro Barcelona acabou muito cedo. Tanto no ano passado, tanto nesse. Porque no ano passado acabou muito cedo porque o Real abriu muita vantagem e o Barcelona não tinha o que disputar no final da temporada. E aí foi eliminado na Europa League e tal. Aqui também foi eliminado na Europa League, foi eliminado na Copa do Rei e o time tá 11 pontos de vantagem do Real Madrid na La Liga. E o Real Madrid também, eu acho que já entregou esse título, por mais que por algum momento parecia que o Barcelona queria entregar e ele voltou a ganhar agora do Atlético de Madrid. Inclusive, eu vou comentar um pouco sobre o jogo. O Barcelona
ele joga muito bem até o meio campo, né? O ataque tá muito desconexo. Por mais que o Rafinha tente, o Rafinha é o jogador mais desequilibrante do Barcelona no momento. Ele dribla bem, ele corre bem, ele consegue criar algumas jogadas importantes que levam um pouco de risco, mas é só ele, né? O Lewandowski não consegue fazer o que ele deveria fazer. Um atacante, quando ele tá numa seca de gols, ele tem que fazer pelo menos um papel tático, e nem isso ele tá fazendo, não tá conseguindo abrir muito espaço e tal. Hoje o gol, quem saiu foi o gol do Ferran Torres, uma jogada do Rafinha lá, que ele cruzou pro meio, o Ferran Torres fez um gol. O Oblak, eu acho até que o Oblak deu uma falhada, não é uma falha, mas ele poderia ter pegado essa bola se ele tivesse melhor posicionado. Então foi um jogo assim meio esquisito esse do Barcelona, não é que se jogou mal, até porque hoje teve a volta do De Jong de lesão, a volta do Pedro que entrou no segundo tempo, e eles dão uma valorizada boa pro meio campo do Barcelona. Não é que jogou mal, mas parece que falta uma peça. Eu acho que essa peça começa com M e termina com S. E não é o Moses. E aqui o quarto time que eu vou falar é o Benfica, né? Um time lá da terrinha, né? O Benfica, ele vinha com um dos melhores futebols da Europa. Inclusive, eu acho que dá pra gente falar com tranquilidade que os 5 times que eu cito aqui nesse vídeo são times que em algum momento da temporada tiveram o melhor futebol da Europa. Então, são times que em determinado momento foram muito avassaladores. Tanto que eles criaram uma vantagem, tanto que eles criaram um favoritismo, e agora eles não estão conseguindo suprir, e o Benfica é um desses, que perdeu pro Chaves esses dias para trás, perdeu pro Porto, que é o segundo colocado, a diferença que era muito grande, agora caiu para 4 pontos. O Porto e o Benfica tem jogos difíceis para terminar o campeonato de Portugal, a Liga NOS. Tem um jogo contra o Sporting e tem um jogo contra o Braga. Então são 2 jogos difíceis pro Benfica que podem acabar atrapalhando eles aí nessa caminhada final para confirmar o título. Ganharam ontem do Estoril, mas assim, o Estoril, pelo amor de Deus, né? Tem que ganhar, né? Por algum momento o Estoril até ofereceu algum risco ao Benfica, mas o Benfica foi lá e controlou o jogo, o João Mário perdeu um pênalti. Parecia que o Estoril realmente ia dar uma complicada, mas o Benfica conseguiu salvar esse jogo aí. Então, assim como o Barcelona, 2 times que vinham de resultados ruins e que hoje, no último jogo, na real, no último jogo dos 2, eles deram uma ressuscitada. Pera aí, não morreu ainda não, calma, a gente ainda tá aqui, ainda tá brigando pelo título, ainda vai confirmar esse título aqui. O Barcelona tá mais tranquilo, né, tá com uma mão na taça, porque é muito grande a vantagem, mas o Benfica tem que tomar cuidado, porque o Porto tá bem próximo. O último time que eu quero falar hoje é sobre a Napoli de Osimhen, Kvaratskhelia, que foi uma grande sensação nessa temporada. A Napoli fazendo o melhor futebol da Europa, um dos melhores futebol da Europa. E cansou, né? Cansou, não sei se falta perna, não sei se falta gana. Aquela vantagem enorme faz o time perder aquela vontade de ganhar, sabe? Fica meio, vamos... Mas ontem ganharam da Juventus num jogo que poderia ser mais fácil do que foi, né? Considerando o que a Napoli já jogou nessa temporada, mas a Juventus vem crescendo também, a Juventus do Allegri. Você tem um Rabiot jogando muita bola. Cara, quem viu o Rabiot e quem vê o Rabiot hoje, mano? O cara cresceu de rendimento enormemente. Eu era uma das pessoas que criticavam o cara, e hoje ele tá jogando bem. E a Napoli, ela teve isso aqui de perder o jogo, porque teve um gol que foi anulado do Di Maria, por causa de uma falta no meio campo, e aí gerou o contra-ataque. E que saiu o gol do Di Maria, eles anularam por causa dessa falta que foi lá atrás, lá na área da Juventus. Então, foi uma anulação assim que eu não entendo. Na real, até entendo. É a interpretação. Mas, tipo, tem juízes que não interpretariam essa falta e não anulariam esse gol. E aí poderia ter sido outro resultado para a Napoli. Mas foi um jogo assim, lá e cá, jogo apertado. Resolvido nos acréscimos. Eu acho que a Napoli vai confirmar esse título italiano, mas caiu muito de desempenho nesses últimos meses aí. Talvez também por causa da lesão do Osimhen, assim como o Barcelona também caiu de desempenho por causa da lesão do De Jong e do Pedro, assim como o Bayern caiu de desempenho por causa da demissão do Nagelsmann. Não que eles estivessem jogando bem antes, mas com o Tuchel você tá vendo como é que tá, né? Não tá ganhando. Assim como o Arsenal também. O Arsenal, na real, não teve uma lesão que acabou com a temporada do Arsenal, que deixou o Arsenal muito socado. Teve a lesão do Gabriel Jesus, que fez diferença, mas assim, o Arsenal poderia ir empurrando sem o Gabriel Jesus, por mais que ele esteja numa temporada muito boa. Então, eu acho que são 5 times que em determinado tempo da Europa, determinado momento da temporada,
foram os melhores times da Europa. Eu acho que no início do ano o Barcelona estava uma sequência de vitórias muito grande, ganhando do Real Madrid, ganhando do Real Madrid várias vezes, né? Ganhou 3 vezes nessa temporada. Jogando bem e tal. Eu acho que o Barcelona, em determinado momento do início desse ano, foi o melhor time da Europa, um dos melhores. A Napoli, por vários momentos da temporada, foi um dos melhores times da Europa, pela dominância na Itália, pelo desempenho na Champions também, aquela fase de grupos avassaladora, no início pelo menos, né? Benfica também. Benfica passou em primeiro lugar no grupo, tinha o PSG, que vinha dominando o campeonato português com muita tranquilidade. O Bayern, que fez uma campanha na Champions até as quartas de final, foi uma campanha excepcional, que não perdeu nenhum jogo, não tomou gol do Barcelona, não tomou gol da Inter, não tomou gol do PSG. Então foi um desempenho na Champions muito bom. Na Bundesliga, realmente, eles em nenhum momento assim falaram: nossa, esse título é nosso. Mas o Bayern sempre entra com favoritismo na Bundesliga. Então eu acho que em determinado tempo o Bayern também foi um dos melhores times da Europa. O Arsenal também, né, por causa da vantagem que criou para o City, num campeonato muito disputado como a Premier League, e eles conseguiram criar uma vantagem grande do City, que é um time muito forte também. O Arsenal também, por vários momentos da temporada, foi um dos melhores times do mundo, e hoje parecem que são 5 líderes. O Bayern nem é líder mais, mas são 5 times que perderam alguma coisa. O Bayern perdeu o técnico, perdeu o vestiário, perdeu concentração, perdeu muitas coisas. O Napoli parece que perdeu intensidade, perdeu vontade, perdeu o Osimhen, que ficou de lesão. O Barcelona perdeu o Pedri, perdeu o Dembélé, perdeu o De Jong. O Arsenal parece que perdeu o psicológico também, entendeu? Você empatar com o Bournemouth sendo líder e disputando com o City é um crime. Então são times que perderam alguma coisa nessa reta final de temporada que está atrapalhando eles de confirmarem seus títulos. Eu acho que Barcelona e Napoli devem confirmar os títulos. Eu acho que Arsenal e Benfica estão correndo sério risco de perder o título. E o Bayern eu acho que já está bem encaminhado para o Borussia ganhar o título, a não ser que eles entreguem legal. Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Falou e fui. Tchau.